graça, da tua bondade, do teu amor, aleluia. E que nesta noite, Senhor, a tua palavra com poder possa calar os nossos corações para servirmos a ti com fidelidade, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que paz do Senhor. Amém. Vamos ler uma palavra no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 em diante. João 15, versículo 1. Uma alegria, né? Com os irmãos, poder rever com os irmãos. E ver que tem bastante irmãos novos, bastante gente nova. Pensa com Deus. Não sei se é porque a gente já está uns dias fora, né? A gente vê bastante irmãos diferentes. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara deste mesmo não pode dar fruto, se eu não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecerei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me conhecestes vós a mim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Irmãos, podem sentar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos aqui, pessoal. Estava pensando, irmãos, tem uma coisa que a gente. Eu estava esse dia falando lá na igreja de Elcio Roberto. Nós temos um outro Adãozinho lá, nós temos um outro André. Os irmãos têm um Adãozinho aqui, nós temos um Adãozinho lá também. Né? Tem um irmão André lá, o nosso irmão André lá não tem uma perna, é uma benção. O porteiro não tem uma perna, o outro porteiro é meio mudo, né? A outra membra também é muda, mas são almas, né? Aleluia. São almas para Jesus. E tudo mais esse dia Deus deu um rapazinho lá que eu achei bem parecido comigo, né? Agora tem o João também, né? Ele tem um sistema bem complicado de lidar com ele, bem complicado, a gente sabe da gente, né? E na carne é terrível. E eu pensei assim, eu vou pagar meus pecados agora, o pastor ele sofreu, agora eu também vou sofrer um pouco. Mas eu estava explicando para ele que às vezes a gente conhece os dois lados, né? Agora a gente conhece os dois lados. Eu estava explicando para ele algumas coisas, meus irmãos, e uma das coisas que a gente às vezes olhava os obreiros e pensava assim, mas esse obreiro aí trabalha na obra, trabalha só para Deus, tem tempo para orar, para buscar Deus, para ler a Bíblia, né? E como é que não sai nada, né? Como é que não sai alguma coisa? Mas no nosso caso, nós vamos para lá, eu vou
vou justificar, porque os irmãos vão gostar, eu vou justificar do que eu vou falar. A gente foi para lá e muitos irmãos não sabem ler. Muitos irmãos não estudaram, não sabem ler. Os irmãos que vão pregar lá, eles dizem assim, eles não pregam, né? eles predicam, né? Eles dizem assim, eu vou falar umas palavras que o Senhor me alcançar e vai indo, né? E vai largando. E a gente tende a ficar parecido, né? Se não dá para ficar, para não se conformar, né? A gente vai aquela história, a terra que todo mundo é cego, quem tem um olho já está bem, né? Tá bem. E a gente tende, meus irmãos, aí se acomodando na palavra, e diminuindo, e ficando acomodado, né? A gente às vezes luta para que isso não aconteça, mas é uma coisa que hoje também eu vou falar para os irmãos que eu vou falar algo que o Senhor me alcançou, que o Senhor me deu, talvez não com aquela, eu estava vendo o irmão Daniel ali, né, com aquela força, né, aquele vigor ali, meus irmãos, que outra hora a gente até tinha, né, mas algo que Deus nos alcançou, Deus colocou no nosso coração e nos deu nessa noite para nós passar para os irmãos. Uma outra coisa que nós queríamos falar para os irmãos é pedir oração. Nós vamos para esse curso que o pastor ali falou, e lá é no meio dos obreiros que estão mais tempo na obra, né? São dos heróis da fé, e os irmãos oram porque é bem complicado, né? Estar no meio desses homens aí, a gente não tem muita experiência na obra de Deus. A gente foi para lá, meus irmãos, e a pessoa que eu apresentei foi lá para Jesus, né, a primeira criança, o primeiro batismo, o primeiro funeral, a primeira ceia, foi tudo lá. A gente não teve essa experiência aqui, foi tudo lá, e a gente pedia para o pastor ali então mandar um tutorial, né, um passo a passo. Ele mandava por mensagem qual lado que tinha que ficar no caixão, do morto, o que tinha que falar, se não era para falar do morto, tudo ele ia nos dando uma orientação, e a gente tem pouca experiência. Aí a gente vai estar no meio dos obreiros lá que tem bastante experiência, e no curso de missão, irmãos, eu fiz tanta pergunta, que eu disse para eles assim, eles me deixaram 5 anos aqui, antes de me mandar para a missão, claro que por missão de Deus, mas também eu pensei que foi por tantas as perguntas que eu fiz, porque eu fiz tanta pergunta que deixei o pastor Humberto, que ele espera aí, de tanta pergunta que eu fiz para ele. Eu pensei, talvez eu pensasse assim, não vou mandar um burro para a missão, vamos esperar mais um pouco então, e que Deus nos ajude lá, meus irmãos. Eu estava pensando para ali, eu estou com medo de voltar de lá, eles me mandar vender pastel, né? Descobri que eu não sou de nada, e me mandar voltar a vender pastel. Então os irmãos ficam intercedendo aqui para que Deus possa nos ajudar ali nesse curso, né? 24 dias, perto do pastor Humberto, né? Perto do pastor Humberto, assim. Aleluia. O velho Caco aparecer ali, eu volto a vender pastel, né? Volto a vender pastel. Amém, meus irmãos? Os irmãos ficam orando, intercedendo, a gente sabe, agradece pela intercessão, oração e a contribuição que os irmãos, de uma forma ou de outra, têm dado para a obra de Deus na Argentina, para os heróis da fé, para a cidade de El Soberbo, né? Deus tem abençoado pela misericórdia dele, tudo tem o tempo de Deus, e nós agradecemos pelas orações, por tudo que os irmãos têm feito, em nome de Jesus, em nome dos heróis da fé, em nome dos irmãos da cidade de El Soberbo. Meus irmãos, nós lemos bastante aqui no livro de João, capítulo 15. A gente sempre diz que ficou lá, que pelo menos ficou o que nós lemos. Mas no verso 16 fala uma palavra ali muito interessante. No verso 16, Jesus diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Nós meditávamos, meus irmãos, essa palavra esses últimos dias. Nós estávamos numa campanha de oração lá e meditávamos nessa palavra, que muitos de nós, meus irmãos, se nós vamos ser bem sinceros, nós nem ia estar aqui, pela nossa vontade, pela nossa decisão. Se nós vamos ser sinceros, meus irmãos, ser crente, na nossa visão lá do mundo, quando nós olhávamos de lá, dizíamos, eu vou ter que parar de jogar bola, vou ter que parar de assistir aquele filme que eu gostava, vou ter que mudar minha vestimenta, parar de cortar o cabelo, de passar uma tinta, de fazer aquelas coisas que para a nossa carne era boa, meus irmãos. Falava em ser crente, nós pensávamos assim, mas da onde? Não vou querer ser crente de jeito nenhum. Mas como a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que não foi nós que escolhemos. Aleluia. Foi Jesus que nos escolheu. Foi Deus que olhou para nós, meus irmãos, e viu alguma coisa ali dentro
Aleluia. Deus viu algo dentro de mim, viu algo dentro dos irmãos e nos escolheu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Glória a Jesus Deus. Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, a maneira que Deus escolheu as pessoas na Bíblia para usar, para fazer alguma coisa através da vida dessa pessoa. É algo, meus irmãos, que Deus vai lá no Moisés e pega um homem que agora já não tinha nem forma de chegar na frente das pessoas. Alguns dizem que Moisés era gago, ele disse que era pesado de língua, não sabia falar, e vai lá para ser o porta-voz de Deus. Imagina Deus para chegar para alguém, meus irmãos, para nós, assim, mas tu vai ser um pregador da palavra, tu vai ser um anunciador do evangelho, mas tu não sabe nem falar direito, não sabe nem se expressar, não sabe nem o português direito, não aprendeu nem ler. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas Deus faz esse tipo de coisa, meus irmãos. Aleluia. Deus pega uma pessoa que ninguém daria nada para aquela pessoa. Aleluia. As pessoas olhavam e diziam assim: mas esse daí a polícia vai matar, esse daí não tem futuro. Mas Deus vê, meus irmãos, algo dentro da pessoa, vai ter sensibilidade para ouvir minha voz. Deus, aleluia. Aleluia. Esse daí na hora do embate, na hora da batalha, não vai sair correndo como muita gente sai correndo na hora da batalha, na hora do embate. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu vejo Deus olhando para o gadareno, meus irmãos, Jesus olhando para o gadareno, e o gadareno vivendo uma vida louca, né? O gadareno ferido com pedra e andando no meio do sepulcro, e Jesus olhando, meus irmãos, e vindo algo bom nele, e querendo usar aquelas condições ali, meus irmãos, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Nós vamos ver na Bíblia, meus irmãos, os homens que Deus escolheu. Diz que Davi era o menor, Deus escolheu para ser guerreiro, para vencer gigante. Eu estava vendo, meus irmãos, uma lista. Jeremias se considerava uma criança. Eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Calma, Jeremias, eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Na tua presença, Jesus, eu fico valendo. Aleluia. Não importa se não sabe falar, não importa se não tem experiência, aleluia. Não importa se nunca fez a coisa, aleluia. Tem que ter coragem, irmão. Aleluia. Aleluia. Tem que confiar em Deus, tem que crer que Deus vai te dar condição, que Deus vai colocar as palavras na tua boca, que Deus vai te dar sabedoria. Aleluia. Louvado seja Deus, mas eu não vou te jogar esse cara, eu não vou ser obreiro. Meu irmão, se Propanara cantou. Se Deus está te chamando, meu irmão. Aleluia. Se tu já ouviu a voz de Deus, aleluia. Faz como o pastor um dia na reunião do obreiro pregou aqui para nós: vai de corpo presente. Aleluia. Vai só para o corpo. E Deus vai pegar tua boca, vai pegar teu olho, vai pegar tua mente. Aleluia. Vai usar tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vai usar a tua vida, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes a gente quer dar opinião para Deus, né? Ele disse que um Gideão não tinha nem família, dizia: a minha família é menor, sou mais pobre. E alguém, meus irmãos, um dia estava pregando para nós, e eu guardei aquilo ali, porque o Gideão era considerado como que um pãozinho tostado, como um negrinho de segunda qualidade, meus irmãos, fosse como um tostadinho de vinho, um queimadinho do sol ali, que ninguém dava nada. Aleluia. Mas Jesus disse: eu vou ser contigo, Gideão. Aleluia. Deus disse: eu vou ser contigo, homem. Aleluia. O que importa, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que importa, o resto com Deus é com nós. Aleluia. O dono do ouro e da prata diz que vai ir com nós. Aleluia. Se aquele que tem poder para nos defender vai ir junto com nós. Aquele que abre porta, mas não tem porta, vai junto contigo, irmão. Aleluia. Aleluia. Aquele que está escondido nele todos os segredos da sabedoria e da ciência. Aleluia. Diz assim: eu sou contigo, eu vou dentro de ti, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos escolheu, meus irmãos. Aleluia. E o Pedro, aleluia, e o Pedro bravo, aleluia, espada na cintura. Os irmãos conhecem muito bem a história. Aleluia. Nervoso, não levava desaforo para casa. Aleluia. Mas Jesus olha para Pedro e vê algo em Pedro, meus irmãos. Jesus olha para aquele homem nervoso, briguento, e consegue ver qualidade nele. Que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. Coisa triste nós ficar perto de alguma pessoa, meus irmãos, que só vê os nossos defeitos, só vê as coisas ruins que nós fizemos, só vê nossas dificuldades, e todo dia joga na nossa cara. Mas quando nós vamos com a presença de Jesus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregamos para Deus e nós nos jogamos na mão de Deus, meus irmãos.
Aleluia. Deus mortifica a nossa velha natureza e se manifesta o que há de melhor em nós. Aleluia. E Deus faz nascer uma nova criatura. Aquilo que Deus criou, meus irmãos, para nascer antes da fundação do mundo. Deus disse: meu filho vai ser assim, assim, assim. E vem a carne, vem o pecado e estraga tudo, meus irmãos. Mas nós abrimos mão do nosso velho homem, do nosso velho eu, e nos colocamos na presença de Jesus, na presença de Deus. Aleluia. Aquela ira é queimada, aquele nervosismo é queimado, aquela birra, meus irmãos, é queimada. Tudo aquilo, meus irmãos, fica coisa do passado, e Deus faz em nós uma nova. Aleluia. Coisa tremenda, meus Deus. irmãos. Aquela pessoa que era colérico, que era briguento, que era vingativo, Deus manifesta nele um verdadeiro líder. Aleluia, um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aleluia. Paulo, fariseu, perseguidor, especialista, ele diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo, as vis, as desprezíveis, as que não são. Aleluia, Deus usa isso, meus irmãos. Aleluia, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia. Para que depois a pessoa olhe e diz assim: mas eu não fiz isso daí, foi Deus que fez. Aleluia. Aleluia. Para que depois a pessoa diz assim: mas como construir isso daqui? Não tem como eu construir, eu não sei de mim, eu sei que não fui eu que fiz. Aleluia. Foi o Senhor quem fez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, meus irmãos, e deixamos Deus nos usar. Aleluia. E reconhecemos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus manifesta a vontade dele, aquilo que ele colocou nós para fazer aqui nessa terra. E Deus nos colocou nessa terra, meus irmãos, com um propósito. E Deus fez um chamado para a nossa vida. A Bíblia diz assim: ó, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E diz o Davi: vamos se esconder aonde, meus irmãos? Debaixo do mar? Aleluia. Se eu me esconder no mar, ele vai me achar. Se eu fazer um buraco e me enterrar, ele vai me achar. Ele é onisciente, onipresente. Aleluia. Se eu pegar e ir lá para Porto Alegre, ele vai me achar. Se eu comprar uma chácara, irmão, se eu comprar uma chácara e fazer uma casinha e ficar lá com uma enxadinha carpindo lá, aleluia, ele vai me achar e vai falar comigo lá. Aleluia. É que é para na sua barraia, aleluia. Fui fazer uma cara feia e não escutar ninguém que vai falar comigo a respeito do meu chamado. Deus vai te achar. E Deus vai falar contigo, aleluia. Mas se pode aonde atrás do trabalho, da firma, do trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, e porque isso, e porque aquilo, aleluia. Aleluia, Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. E Deus sabe que muito de nós se esconde atrás do trabalho. E que muito de nós se esconde, meus irmãos, atrás da nossa falha, da nossa dificuldade, mas Deus nos escolheu. Aleluia, não vai ter como escapar. Chega uma hora, meus irmãos. Oh, glória a Jesus. Eu já estou vendo um beco sem saída. Aleluia. Chega uma hora que a coisa afunila. E nós ficamos, meus irmãos, num cantinho. E Deus dizendo assim: ó, faz ou faz. Aleluia. Ou faz ou faz. Tem uma irmã lá em... Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. De olho aberto, meus irmãos, eu vejo descer chama de fogo do céu aqui. Esposa do irmão Alfeu, eu vejo descer Aleluia. uma chama de fogo ardente batendo no seu Glória a peito, Deus. incendiar o seu peito. Aleluia. Aleluia. E chega uma hora que não tem como escapar, minha irmã. Aleluia. Não tem. Tem uma irmã lá na cidade de Deus Soberbo, ela começou a ir no culto porque deu um câncer no seio dela. E que ela foi no culto e Deus colocou ela. E disse assim: eu vou te curar porque eu tenho te chamado para ti. Não tem como tu escapar. Não tem como escapar. Ela se converteu. Ela estava desviada, a esposa se batizou, se converteu. Mas a irmã é meio nervosa, sabe? Meio irada, assim, não entendeu a revelação. E sabe aquelas mulheres que muitas das vezes mandam em casa, mandam no marido, mandam na vizinhança, mandam no pai, mandam na mãe. Aí ela chega na igreja, ela quer mandar na igreja não tem nenhum pastor que manda Jesus, e não tem. E aí lutando com a carne dela, eu vou me desviar, e comprou lá, vamos falar a calça, eu vou comprar um pantalão, eu vou me desviar, não vou na igreja, por causa disso, por causa daquilo. E acha defeito até de Jesus, meus irmãos da igreja. Aleluia. Deus mandou uma crise financeira, meus irmãos. Fechou as portas de uma forma terrível. Terrível. Aí ela ligou lá e os irmãos conseguiram lá um recurso e ela foi no culto e Deus falou com o companheiro dela: não tem mais como escapar. Aleluia. Só vai se resolver as coisas
quando dobrar as rodilhas, eles chamam o joelho rodilha, quando dobrar o joelho, ir para a oração. Aleluia. Porque Deus começou uma boa obra. E Deus vai terminar a boa obra que começou. Glória a Nosso Deus. lugar não é mais lá no mundo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus não, aleluia, quer mais que nós sejamos um crente natural. O nosso lugar não é mais lá no meio da apostasia, lá no meio do mundanismo, meus irmãos, lá no meio das pessoas se acostumaram com a podridão. A pessoa, às vezes, diz, mas lá é mais tranquilo, bota a mão na ceia, olha ao redor, e está todo mundo vivendo uma vida, meus irmãos, destruída. A pessoa diz assim, mas ninguém vai para o céu aqui, se eu ficar aqui, nem eu vou ir. Eu tenho que ir para lá de novo, aleluia. Eu tenho que voltar para lá, aleluia. Louvado seja Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou para uma grande obra. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, ó, para que vades e deis fruto. Deus nos chama, meus irmãos. Não é para nós ficar parados. Desde o princípio, a Bíblia diz que Deus não é muito de ficar parado, meus irmãos. O céu é um lugar de movimento. O céu é um lugar, meus irmãos, onde os serafins cantam lá, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, voando com as asas, uma cobrindo os pés, outra cobrindo o rosto, meus irmãos, e voando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um lugar de movimento. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a Bíblia começa, meus irmãos, com Deus criando, com Deus fazendo alguma coisa. Deus não nos chamou, mas eu vou ficar agora só no meu banco. Eu vou para lá, mas eu vou ficar só no banco. Eu não vou cantar no coral, eu não vou tirar a escala, eu não vou pregar, eu não vou ir no jejum. Eu quero assim, só ir lá porque é bom. Não. Deus me chamou, mas não ficar parado. Deus disse assim, para que tu vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Aleluia. Deus olha para Abraão, meus irmãos. E Abraão está lá, tranquilo, diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou te abençoar, e lá tu vais ser bendito, Abraão. Mas sai, Abraão, se mexe, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão, não fica parado, Abraão. Aleluia. Não fica imóvel, faz alguma coisa, Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Para Moisés é a mesma coisa. Deus chama ele e diz assim, eu vou te enviar lá para libertar os israelitas lá no Egito. Aleluia. Deus chamou ele, meus irmãos, não para ele ficar parado, para ele fazer alguma coisa. Nós vamos ver na Bíblia, nós temos que falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia é aquilo que Deus nos alcançou primeiro, né? É a base de tudo que Deus nos alcança. Meus irmãos, eu te enviarei, Moisés. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mateus 16 e 15 é o culto de missão. O próprio Jesus fez a obra de redenção, salvou os discípulos e disse assim, recebem no meu Espírito, e agora ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e ensinai a minha palavra. Aí Jesus disse para os discípulos, Atos 1 e 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia, e ficareis na igreja, aleluia, não, e anunciareis, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, aleluia. Faz alguma coisa pelas almas. O valor dos meus irmãos de uma alma salva, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro perdido, e alguns 500 e poucos trilhões de dólares, meus irmãos. O valor de uma alma perdida, de uma alma salva, 500 e poucos trilhões de dólares, o valor que Deus dá para uma alma. E fazer algo pelas almas. Aleluia. Se mexe, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez eu queria receber uma palavra da parte de Deus nessa noite. Se mexe. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que esse dia eu estava estudando uma palavra a respeito do Natanael, no livro de João, no capítulo 2. Esse homem que Jesus chamou ele para ser discípulo dele. E quando o Felipe encontrou Jesus, ele foi lá e chamou o Natanael e disse assim, encontramos o Messias, encontramos aquele que vai ser a salvação, que Moisés falou, que foi profetizado pelos profetas, encontramos ele, Jesus de Nazaré. Aí o Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguém bom de lá, um lugar,
um lugar desprezível, meus irmãos. Aí quando o Felipe disse assim, vem e vê, o Natanael chegou na presença de Jesus, e Jesus disse assim, ó, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Os irmãos sabem que o homicídio doloso e o culposo, um crime doloso e culposo tem diferença. Se a pessoa faz com dolo, meus irmãos, ela fez com intenção de fazer. Se ela faz culposo, ela fez sem intenção de fazer. Ou seja, a pessoa pegou um revólver e foi lá e deu um tiro num, ela fez algo doloso. Mas ela pegou o carro e estava andando com o carro e bateu em alguém e a pessoa morreu. Ela fez algo culposo, meus irmãos, sem a intenção de fazer. E Jesus estava dizendo para o Natanael, assim, Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, que às vezes até falha, mas a intenção dele é fazer as coisas certas. A intenção dele era acertar, mas ele não consegue fazer, ele não consegue acertar, porque ele tem algumas debilidades, uma fraqueza, até a enfermidade da lei, a enfermidade da carne, que a lei não conseguia resolver. Jesus disse assim, olha, eu sei, Natanael, que tu quer fazer as coisas certas. Eu sei que muitas das vezes no teu pensamento tu já nasceu de novo e tu quer fazer a vontade de Deus, mas tu não consegue. Aleluia! Vamos dizer a Deus, Jesus está dizendo assim, valoriza a sinceridade do teu coração. Até mesmo aquele ter falado aquele tom meio que arrogante, você pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Ele estava dizendo assim, meus irmãos, eu estou cansado de falsa profecia, eu estou cansado de falsa esperança, eu estou cansado de esperar 1050 Cristo tinha vindo, meus irmãos, até aquela data, ele já estava com a esperança dele desgastada, meus irmãos, ele estava sendo sincero. E Deus valoriza o coração sincero, meus irmãos. E Deus valoriza um crente sincero. Louvado seja Deus, Deus valoriza um crente quando diz assim, ó, não estou bem, estou fraco, preciso orar, preciso ir para o jejum. Deus. Quando eu estou fraco, quando eu reconheço que eu estou fraco, eu estou forte. Aleluia, eu sou forte. Aleluia. Aí Jesus fala para Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E o Natanael disse, mas de onde que tu me conhece? Daí Jesus disse assim para ele, antes que o Felipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. Aí o Natanael, meus irmãos, aí estilhaçou as defesas do Natanael, abriu o coração. Creio que ele dobrou o joelho e disse, Jesus é tu, mestre tu. Ele creu em Jesus, aceitou Jesus, meus irmãos. Ele se desarmou na frente de Jesus e disse assim, só porque eu te disse isso. Tu creu? Mas sabe o que Jesus estava dizendo para o Natanael, meus irmãos? Diz a história que existia 3 pessoas com a idade de Natanael: o João Batista, Jesus e o Natanael. O João Batista, meus irmãos, esses 3 não morreram naquela época que foi a mortandade das crianças, porque Jesus foi livrado porque Deus falou com o José, e o José foi para o Egito e levou Jesus junto, e escondeu Jesus lá. O João Batista morava no deserto, era um eremita, e escapou lá no deserto. E o Natanael disse que chegaram os homens para matar, meus irmãos, todas as crianças, mas a família do Natanael morava num lugar onde tinha uma figueira gigante e encobria a casa deles, passava por cima da casa deles. Eles disseram assim, essa daí é uma árvore sagrada, nós não vamos entrar aí, nós não vamos matar ninguém debaixo dessa árvore sagrada. Era sagrada para eles aquela árvore da figueira. E ali, meus irmãos, o Natanael foi livrado. Glória a Deus. E quando Jesus olhou para ele e disse assim, Natanael, antes que o Felipe te chamasse, eu já te vi lá debaixo da figueira, Natanael. Aleluia. Antes que o Felipe te chamasse, Natanael, era eu que tinha te dado o livramento. Glória a Era eu que estava Deus. cuidando de ti. Era pequeno, Aleluia. estava cuidando de ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo assim, Natanael, eu livrei a tua vida porque eu tenho um plano na tua vida. Eu te livrei daquele acidente. Aleluia. Eu te livrei daquela enfermidade. Eu te curei, eu te dei saúde porque eu tenho um plano na tua vida para que tu vá. Aleluia. Louvado seja Deus. Se esquece, meus irmãos, que Deus livrou nós do Covid porque Deus deixou um fôlego de vida para nós salvar o nome dele. Aleluia. Foi um monte de gente que morreu. É um monte de gente que morre no trânsito, meus irmãos. É um monte de gente que cai, que não consegue se levantar, e Deus nos livrou de tudo. Aleluia. E nós estamos aqui, meus irmãos, com vida, e vida com abundância, com saúde, alguns troquinhos no bolso. Aleluia. Uma roupa bonita, cheirosa, coisa que muitos irmãos lá na Argentina não têm, meus irmãos. Um carro para mim na igreja da luta, no dia de chuva, eu não entendi. A gente tem que cuidar para não ser bruto, os irmãos não vêm na chuva. Mas não tem estrada pavimentada, meus irmãos, não tem calçamento, não tem asfalto em muitos lugares. Aleluia. E os irmãos não têm carro para andar só quando está seco o tempo. E nós temos tudo
para servir a Deus. É Tudo. Aleluia. O nosso Adãozinho lá, meus irmãos. Aleluia. Bem menos evoluído do que o Adãozinho dos irmãos. Aleluia. O nosso Adãozinho lá, um dia eu peguei a Bíblia e li um versículo para ele e começou a chorar. Aleluia. Eu pensei, o irmão está chorando, sem ser com a palavra de Deus. Ele disse, não, irmão, eu estou chorando porque eu queria tanto saber ler. E eu moro lá na colônia e eu não sei ler, eu não tenho nem rádio para me escutar, eu não consigo escutar a palavra de Deus. Eu escutei essa palavra, eu senti Deus, eu queria saber ler. E nós sabemos ler, meus irmãos, estudando. Deus, tem um carro, tem uma condição, tem um roupa, e dá para escolher a roupa e o sapato, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus falou assim, ó, eu quero que tu vá, meu filho. Eu quero que tu faça algo. Eu quero que tu te movimente. Aleluia. Eu quero que tu dê fruto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus não nos chamou, meus irmãos, para nós ficar parados. Talvez tu parou de contribuir com a missão. Volta a contribuir, meu irmão. Aleluia. Para nós sua. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 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 Volta a contribuir que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te tirar dessa luta. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes as lutas, meus irmãos, os problemas levam a gente a recuar. Não recua, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ser como aqueles que retrocedem na primeira dificuldade. Aleluia. Deus colocou algo no teu coração para fazer, faz, irmão. Vai e faz. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, vades e deis fruto. E deis fruto para que o vosso fruto permaneça. Irmãos, frutos não sabem o que é o amor de Deus, bondade, benignidade, mansidão, temperança. É diferente dos dons. A Bíblia até diz, meus irmãos, que os falsos profetas, aquele que profetiza, que prega bonito, que dá mortal, que sai correndo, muitas das vezes ele vai ser conhecido e desmoralizado por causa dos frutos. Porque às vezes a pessoa prega na igreja, meus irmãos, vai chegar na casa dele, de longe do pavio, griteiro, vai ver as contas, não está pago. É um homem bravo, é uma pessoa que não ajuda ninguém, só quer. Meus irmãos, não tem fruto, não tem o amor de Deus. Aleluia. Não tem, meus irmãos, o fruto do Espírito de Deus na sua vida. E Jesus disse para nós ir e dar fruto. Aleluia. E ser um cristão frutífero, meus irmãos. E muitas das vezes a gente se para pensando assim, qual é que é a marca que nós estamos deixando? Como é que as pessoas vão se lembrar do irmão, da irmã? Sabe, meus irmãos, nós descobrimos uma coisa, que a pessoa não importa o quanto nós sabemos, o quanto nós somos inteligentes, não importa, meus irmãos, o quanto a pessoa é formosa ou tem condição financeira, meus irmãos. Para as pessoas, o que importa para as pessoas, meus irmãos, é o quanto que nós nos importamos com ela. É o quanto, meus irmãos, nós demonstramos que nós importamos com a sua vida. As pessoas não vão valorizar mais, meus irmãos, o quanto que nós nos doar para aquela pessoa. Aleluia. Às vezes a pessoa quer demonstrar tanta coisa, meus irmãos, e não se importa com ninguém. E passa nessa vida, meus irmãos, não deixa fruto nenhum. Aleluia. Construiu uma casa bonita, comprou um carro, andou para aí, esnobando, meus irmãos, e o fruto. E aquilo que é eterno, meus irmãos, é aquilo que nós vamos deixar para a nossa posteridade. A gente vê a palavra de Deus, a herança que o Abraão tinha deixado, meus irmãos, para o seu filho, o irmão de Isaac ali, meus irmãos, o Ismael. Aleluia. Ele tinha deixado uma herança de oração e comunhão com Deus. Quando ele se viu em aperto, no deserto, junto com a mãe dele, ele foi orar e foi chorar. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Era a herança que ele tinha deixado. Era o fruto que ele tinha deixado, meus irmãos. Às vezes nós não deixamos fruto nenhum. Às vezes nós vivemos uma vida, meus irmãos. Eu estava meditando, talvez a gente até comentou com os irmãos. Aquele homem chamado, o sobrenome dele é Nobel, meus irmãos. Ele morreu o irmão dele. E eles pegaram e botaram, ele tinha inventado a dinamite, botaram no jornal assim, morreu o anjo da morte. Morreu o homem que fabricou as bombas para matar as pessoas. E botaram no jornal e largaram o jornal, e ele viu aquilo. Mas não era ele que tinha morrido. Acho que era Alberto o nome dele. Não me lembro o primeiro nome, só o sobrenome. Não era ele que tinha morrido, era o irmão dele, mas era o mesmo sobrenome. Se enganaram e botaram no jornal. Ele viu aquilo e disse assim: o que eu estou fazendo? O que eu estou deixando? Como que as pessoas vão celebrar
Aí a história diz, meus irmãos, que ele construiu o prêmio Nobel. Depois daquilo ali, ele disse assim: eu tenho que fazer algo bom pela humanidade. Construiu o prêmio Nobel, e todo mundo que faz algo bom para a humanidade, ele pegou aquela fortuna que ele ganhou criando a dinamite e deu um prêmio para aquela pessoa. Nobel da Ciência, Nobel da Paz. E hoje ele é conhecido, se fala esse nome Nobel, os irmãos se lembram muito bem. Prêmio Nobel da Paz, da Medicina, por causa do nome dele. Ele disse assim: eu tenho que mudar o fruto que eu estou deixando nessa terra. Eu tenho que mudar aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que mudar minhas atitudes. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. A gente vai procurando na memória da gente para se lembrar de algumas pessoas que passaram na vida da gente. E eu estava ali depois de algum tempo a gente fica sensível. Eu estava lembrando, meus irmãos, e conseguia até chorar. Pastor Valdemiro, porque eu me lembro desse homem, foi o homem que nos tirou praticamente da rua, passando necessidade financeira, passando necessidade, meus irmãos, espiritual, viciado. Deus colocou um fruto de bondade no coração deles. Eles foram lá, meus irmãos, nos ganharam para Jesus, nos trouxeram para a casa dele, nos botaram dentro da casa dele, e o pastor Valdemiro foi lá e comprou roupa fiado para nós, nos levava, meus irmãos, para a igreja, nos trazia da igreja, nos ensinava. Eles passavam 3, 4 horas, a gente está lá com os irmãos e lembrando, meus irmãos, da forma que ele nos ensinava a palavra de Deus. Passava 3, 4 horas nos explicando a palavra de Deus. Ele não chegava branqueando, dando porvado, meus irmãos. Ele começava de uma mansidão, com uma garoa fina assim, e ensinando nós, e falava tudo o que tinha que falar, e a gente pensava assim, ficava devendo ainda para ele, e falava toda a verdade para nós. Mas aquela bondade que eles tiveram, meus irmãos, de nos ajudar, de nos comprar roupa, de nos botar dentro da casa deles, de nos dar aquilo que hoje nós temos de mais precioso, meus irmãos, que é a salvação, que é a comunhão com Deus. Às vezes a gente para pensar, meus irmãos, na vida desse homem, a gente pensa assim: eu começo a derramar minhas lágrimas, meus irmãos, me dá um surto de gratidão, eu não sei o que eu vou fazer para agradecer a Ele, para agradecer a Deus. Eles estão lá já, meus irmãos, velhinhos, com 80 e poucos anos, mas eles deixaram um fruto de bondade, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa, meus irmãos, mas esquece de dar fruto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esquece da bondade, meus irmãos, esquece de ser bom para com os outros. Aleluia. Nós se tornamos um homem tacanho, um homem medíocre, meus irmãos.